Tá bem? Eu não sei exatamente como se começa um podcast. Eu nunca tive um podcast antes, essa é a primeira vez que eu estou produzindo? Eu estou gravando um. Eu já fiz participação no Ticos Bay Podcast, que é um podcast sobre Beyblade, porque, olha só, meu hobby principal no momento tem sido Beyblade. Mas nem sempre foi assim. Por muitos anos da minha vida, eu me considerei um gamer, né? São aqueles caras meio esquisitos na internet, cheios de espinhas, que se importam mais do que deveriam com joguinhos virtuais, especialmente os produzidos pela Nintendo. E fazia um tempo que eu escutava podcasts e eu queria muito criar o meu próprio, só para ter um lugar onde eu pudesse falar coisas e expressar minhas opiniões, que são totalmente desinteressantes, né? Sobre coisas que eu consumo, sobre produtos, sobre entretenimento. E a minha ideia na hora de criar esse podcast era que eu ia falar sobre basicamente filmes e jogos que eu tivesse assistido ou jogado e dar as minhas opiniões. Não vai ser uma análise crítica, não vai ser um negócio de esse jogo é bom, ele merece o Game of the Year. Isso não importa, né? O GOT nunca importou, ninguém nunca se importou com o GOT, exceto quando o Zelda ganhou. Mas não, porque eu nem tenho capacidade para poder fazer análise assim. Eu não entendo o suficiente sobre a indústria, sobre criação de jogos, sobre produção de filmes, sobre roteiro, para poder fazer uma análise crítica. Eu sou só um cara de 17 anos, sim, eu sou relativamente novo, nasci em 2003, que gosta de jogos e gosta de alguns filmes. E eu queria um lugar para poder falar sozinho sobre as coisas que eu gosto. E é por isso que esse podcast surgiu. Então, seja bem-vindo, você, ouvinte, ao podcast sobre coisas, que é um podcast onde eu vou falar sobre coisas. E eu não me apresentei ainda, eu sou o Pedro, eu tenho um canal no YouTube também, conhecido como Imperador Bay, que é um canal sobre Beyblade, que é outro hobby para crianças que eu levo a sério demais. Enfim, como eu estava dizendo, né, eu tinha muita vontade de começar esse podcast porque eu queria fazer vídeos, né? Eu queria falar, queria conversar sobre os jogos que eu tenho jogado. E eu estava planejando fazer esse primeiro episódio sobre Luigi's Mansion 3 no Nintendo Switch, né? Tem 2 anos, quase 3 anos eu acho, que eu possuo um Nintendo Switch. E eu joguei muito pouco nesses 2 anos, porque os jogos são muito caros e eu não trabalhava, não tinha meu próprio dinheiro, e eu sentia vergonha de pedir para meus pais comprarem joguinhos para mim, especialmente quando eles custam, tipo, R$300 cada. Mas aí eu comecei a trabalhar, eu comecei a economizar, comecei a juntar meu dinheirinho e eu consegui comprar alguns jogos. Eu comecei a aproveitar muito mais o Switch nessa quarentena, né? Que eu fiquei muito tempo sem jogar. Devido à quarentena, eu tenho muito tempo livre e eu comecei a jogar mais. E eu joguei ótimos jogos nessa quarentena. O Zelda Breath of the Wild, um jogo excelente. Meu jogo favorito de todos os tempos no momento, eu acho. Se não favorito, pelo menos o que eu considero como o melhor jogo. Mario Odyssey, o próprio Luigi's Mansion eu tô jogando, um bom jogo. Smash Bros. Ultimate, excelente também. Mas qual que é o lance aqui? Eu queria fazer esse primeiro episódio sobre Luigi's Mansion, que é um jogo que eu estou jogando no momento ainda. Então eu ia terminar de jogar e aí ia gravar um podcast falando as minhas opiniões sobre Luigi's Mansion. Inclusive sendo a primeira vez que eu jogo um jogo dessa franquia, né? Ele teve só a primeira versão no GameCube, teve o Dark Moon no 3DS, eu não joguei nenhum dos dois. Mas tá aí, Switch promoção, a Nintendo jogou aí um descontinho nele, eu tinha um dinheiro sobrando, eu falei, quero jogar alguma coisa, eu vou lá, comprei. E é um jogo divertido, mas eu não terminei de jogar, então não dá pra fazer uma análise, né? Não dá pra falar minhas opiniões sobre um jogo que eu não terminei ainda, né? Por enquanto estou gostando, mas não tem como ser muito conclusivo. Então, no lugar de falar sobre um jogo que eu não terminei, vamos falar sobre um jogo que eu nem joguei, tecnicamente. E é sobre a polêmica aí do Super Mario 3D All Stars, que foi anunciado ontem. Eu tô gravando esse podcast na sexta, ele foi anunciado ontem na Direct especial de 35 anos de Super Mario. E eu não sei se essa data tá muito precisa, se fazem 35 anos que lançou o primeiro Super Mario Bros., ou se fazem 35 anos que lançou o Donkey Kong, que é o primeiro jogo onde o Mario aparece. Porque eu tenho quase certeza que faz mais tempo que lançou o Donkey Kong. Mas tudo bem, né? Enfim.
E muita gente odiou essa coletânea. Vamos lá. Eu, desde pequeno, sempre fui um grande fã da Nintendo. Meu primeiro videogame foi um Super Nintendo antigo do meu primo, que ele não queria mais, e ele me deu porque eu era uma criança que não sabia jogar videogame. E o primeiro jogo que eu joguei foi Super Mario World. Eu também joguei um pouco de Star Fox na época. Tinha um jogo de Toy Story também. Não sei se era uma hack-ROM, se era um jogo de verdade, eu nunca descobri, mas enfim. E quando eu cresci, eu era aquela criança estranha que gostava muito da Nintendo. Então, enquanto todos os meus amiguinhos queriam um PlayStation 2, um PlayStation 3, um Xbox 360, eu queria um Nintendo Wii e um Nintendo DS. E tendo crescido jogando Nintendo Wii e Nintendo DS, eu cresci jogando Mario 64 DS e Mario Galaxy 1 e 2 no Wii. E eu tava muito ansioso, desde que eu voltei a jogar videogame nessa quarentena, a um relançamento, né, um possível remake, quem sabe, desses jogos para o Nintendo Switch. É a plataforma perfeita. Ele é o console definitivo da Nintendo com toda certeza. É a mistura perfeita entre um console de mesa e um portátil. E até o momento é o console com a melhor libraria. Por que eu falei libraria? Tô vendo muitos vídeos em inglês. Com a melhor biblioteca de jogos, com toda certeza. E eu falei, mano, Mario está chegando no seu aniversário, eles com certeza vão lançar algum remake, pelo menos de um desses jogos, para comemorar. Afinal, eles já lançaram Mario Bros, o primeiro Mario World, 15 mil vezes. Eles estão até no Switch Online, você paga a assinatura da Nintendo e tem ali um emulador de NES e de SNES com vários joguinhos e esses jogos estão lá. E eles já relançaram eles outras vezes, lançaram no All Stars Collection, lançaram no WiiWare, eu acho, se não foi no Wii U. Deve ter saído também no Virtual Console do 3DS, sei lá, lançaram muitas vezes esses jogos. Então, com certeza, agora era a vez de um jogo 3D do Mario ser relançado. E eu estava muito ansioso para isso, com toda certeza, porque eu amo esses dois jogos. E aí, ontem de manhã eu acordo, olha só, vai sair uma Direct hoje, que bacana, vamos assistir. Tava lá assistindo, beleza. Aí começou, falou do Mario Tetris 99, que eu achei bem interessante, inclusive, vou jogar, porque eu gosto bastante dos Marios 2D. Eu detesto o Super Mario Bros. O primeiro, gosto muito dos outros, mas tudo bem, isso é assunto pra outra hora. Eu sou muito prolixo, né? Ah, que ódio. Enfim. Aí teve o Mario Kart com carrinhos de controle remoto, com uma GoPro em cima, que é a coisa mais Nintendo que existe, com toda certeza, é só uma doideira que não faz sentido nenhum, se baseia totalmente numa gimmick, né? Mas que parece divertido, sei lá, se não fosse 5 mil reais eu até pensaria em comprar. Parece divertido mesmo, se você gosta de carrinhos de controle remoto e de Mario Kart, eu acho que é o produto perfeito pra você, com toda certeza, né? Mas fora isso, não tava tendo muita coisa. Aí falaram que ia lançar o All Stars Collection pro Virtual Console, né? Pro Nintendo Switch Online dos NES. O que é legal, porque elas são versões melhores dos primeiros 4 jogos de Super Mario Bros. Em si. 1, 2 e 3. E o Lost Levels, que é o 2 no Japão. Então bacana, fiquei feliz. Eu gostaria muito de rejogar esses jogos com gráficos atualizados. Pra mim, então, tudo bem. Aí, aparece o Nintendo Switch. Aparece Mario 64. Aí eu falei, não. Aí aparece outro Switch e aparece Mario Sunshine. Aí eu falei, não pode ser. Se aparecer Mario Galaxy, eu choro. E eu estava do lado da minha mãe nesse momento. E ela virou pra mim e falou, para de ser boca suja, menino. E eu, oi? O que você disse agora? Eu falei que eu vou chorar. Ah, não, então tudo bem. Por quê? Ah, por causa do Mario. Eu sou esse tipo de pessoa. E apareceu o Mario Galaxy. Aí eu falei, caramba, eu vou chorar. Eu não chorei, mas eu vou chorar. Será que vai ter o 2 também? E não teve o 2. E aí anunciaram que essa é da coletânea Super Mario 3D All Stars, que vai ser um cartucho único, né, o full price, $60, por 3 jogos do Mario remasterizados no Switch. E isso divide muitas opiniões, com toda certeza. E já foram 10 minutos de gravação pura, só de build-up, pra eu começar a falar do que importa. Olha que interessante, olha como eu consigo não falar do assunto importante, né? Continuando. E essa é uma coletânea bem interessante mesmo. E eu fiquei super feliz quando eu vi anunciarem isso. Eu falei, caramba, se sair por $40, eu compro agora na pré-venda. Saiu por 60. Falei, tá bem, agora não vai dar. Vou esperar um pouco, mais pra frente eu compro. Quem sabe final do ano, ano que vem.
Aí, pra começar, eles anunciaram que ia ser uma edição limitada, que ia ficar disponível até dia 31 de março de 2021, né? Que são 6 meses a partir do lançamento. Só que eu tava pensando que isso era a versão física, e até aí tudo bem, porque eu não consigo comprar jogos físicos de Switch. Esses jogos são muito caros pra importar pro Brasil. Eu compro as versões digitais, pra mim não tem problema. Mas a Nintendo decidiu que a versão digital desse jogo também ia ser um lançamento exclusivo, limitado. Cara, como é que a Nintendo conseguiu colocar um jogo digital como edição limitada? É só liberar os arquivos para você fazer o download no seu sistema. Faria todo sentido se, por ser uma edição comemorativa, a mídia física fosse limitada. Beleza, cara, é uma comemoração dos 35 anos, tal, é um negócio uma vez em 1 milhão, já fizeram isso antes no Nintendo Wii, tudo bem, beleza. Mas até a versão digital, por que, Nintendo? Por quê? Isso me lembra um negócio que aconteceu no Nintendo Wii U, que eles conseguiram esgotar um jogo digital. Foi no Wii U ou foi no Wii? Enfim. Quando lançaram o Earthbound Beginnings, né, que é o Modern 1 reformulado e tal, porque Modern, quando veio o 2 pra cá, veio o Earthbound, os outros não vieram. E eles faziam um código para cada negócio que você comprasse, para cada vez que você comprasse, e para cada pessoa que baixasse. Só que aconteceu que muita gente queria esse jogo, então muita gente comprou. E ele esgotou o número de códigos possíveis que a Nintendo podia fazer, e o jogo ficou esgotado. É só a Nintendo que consegue fazer uns negócios desses, né? Tipo, a gente, cara, eu amo odiar essa companhia e eu odeio amar essa companhia. Continuando. Isso já é um problema, já é um negócio que eu realmente acho que não faz sentido, mas na minha opinião isso é um build-up para eles lançarem ou um Virtual Console, tipo um Nintendo Switch Online do Nintendo 64 com Mario 64 nesse Switch Online, como parte da assinatura do Nintendo Online, o que faria bastante sentido. Ou é um build-up para eles relançarem esses jogos, cada um custando $20 na eShop. O que também faria sentido. Porque, cara, vamos fazer um exercício mental aqui. Nem tão mental assim, tipo, um exercício só. Abre aí agora o Mercado Livre e o eBay e pesquisa quanto está custando uma cópia de Mario Sunshine e Mario Galaxy 1 na caixa. Não precisa nem ser lacrado, só na caixa. Pesquisa quanto tá. Eu estava pesquisando Mario Sunshine, eu achei preços de 300 a 600 reais o usado na caixa. No Mercado Livre, no eBay eu não cheguei a pesquisar. E você ter esse jogo, mais 2 jogos, por $60, no console mais recente da Nintendo, com uma remasterizaçãozinha, vale muito a pena. Eu vi gente reclamando que você vai estar pagando full price por 3 jogos velhos. Cara, não são 3 jogos velhos, são 3 jogos do Mario. São 3 jogos velhos do Mario, cara. Inclusive, os 3 jogos velhos do Mario que mais venderam, entre aspas, porque o Sunshine foi um dos que menos vendeu, só que justamente por ter vendido tão pouco, são poucas as edições, são poucas as cópias dele que existem na natureza para você caçar e encontrar. Então, é um jogo que ficou muito caro. Então, se você for ver, o custo-benefício disso faz bastante sentido, com toda certeza. Faz muito sentido você pagar $60, que é o full price. Ele saiu na eShop brasileira por R$300, se eu não me engano. Para 3 jogos que hoje, cada um deles custa bem mais que isso, né? Não sei se o Mario 64 chega a ser tão caro, eu acho que não. Mas o Sunshine e o Galaxy com certeza estão bem caros hoje. Os cartuchos originais, né? Os discos originais, na verdade. Só que qual que é o problema do resto das pessoas com essa coletânea? Vamos lá. Mario 64 não foi um remake. Eles não fizeram remakes desses jogos, não. Eles remasterizaram. Então você está pegando os jogos originais, atualizando um pouco algumas texturas, talvez a iluminação, talvez as físicas, mas você não está refazendo o jogo do zero. Você não está pegando o jogo e deixando ele melhor. Você está só relançando esse mesmo jogo antigo numa plataforma nova. E isso não é um negócio que é tão difícil de fazer se o seu console já emula jogos antigos. E a Nintendo sempre foi conhecida por ter retrocompatibilidade entre os consoles. Eu tenho certeza que o Switch só não roda os jogos de Wii e Wii U nativamente porque ele não tem o espaço para você colocar um disco. Porque ele está utilizando cartuchos. Se tivesse o espaço para você colocar um disco, ele certamente ia ler pelo menos os jogos de Wii U. Pelo menos os jogos de Wii U. E é por isso que eles lançaram tantas versões novas de jogos de Wii U mesmo.
que é porque eles queriam ter esses jogos no console, mas não tinha como, tipo, colocar um CD dentro dele. Ele precisava de um cartucho, por isso tiveram os relançamentos na forma deluxe, né? Mas qual que é o problema, acho que da maioria das pessoas, inclusive, especialmente com o Mario 64? Vamos lá. Eles remasterizaram esses jogos e Mario Sunshine e Mario Galaxy foram expandidos, né? Eles saíram da proporção 4:3 e foram para 16:9, que é o widescreen, né? É a tela padrão, né? Não é, tipo, tela gigantesca, esticada, que é o 18:9, mas é o formato que a maioria das televisões e a própria tela do Nintendo Switch tem, que é a resolução mais utilizada hoje. Então até aí beleza. Mas no Mario 64 eles não fizeram isso, o que é uma escolha bem interessante se você for ver. Porque não é tão difícil você só expandir o espaço que a sua câmera tá pegando. Faria bastante sentido. Especialmente se a Nintendo tá planejando relançar o Mario 64 para o Switch Online, no futuro, que eles vão fazer com toda certeza. Qual que vai ser a diferença entre os dois? Por que você pagaria para ter essa coletânea se você vai ter esse jogo de graça depois? Ele teria sido reformulado, ele teria uma tela expandida, provavelmente alguns modelos ou texturas refeitos, ia ser um jogo mais bonito no geral, um jogo mais jogável, talvez ajeitar um pouco os controles, porque a gente sabe que os controles do Nintendo 64 não são os melhores do mundo. Então ele seria a versão refinada do jogo, enquanto você pode jogar a versão antiga, meio zoada mesmo, no Switch Online, o que faria muito sentido. Muita gente realmente pagaria para ter uma versão melhor do jogo, o que eu não vejo nada de errado, eu faria o mesmo, inclusive. Mas qual que é o maior problema com isso tudo? É que a Nintendo já fez um remake do Mario 64. Eles pegaram o Mario 64 e jogaram no Nintendo DS. Eles atualizaram todos os modelos e texturas do jogo e colocaram conteúdo extra. Eles colocaram conteúdo bônus. Só que a Nintendo, em vez de pegar essa versão, que é muito maior em questão de conteúdo, de gráficos, de modelos, de texturas, e só ajeitar os controles que são o problema do Mario 64 DS, porque você saiu de um console que tinha um analógico e foi para um portátil que tinha só o D-pad, as setinhas, a cruz. Eu não sei como é que a Nintendo chamava o negócio de controle do DS. Você perdeu um grande alcance desses controles. Porque com o analógico você conseguia ir em 360 direções. Com o D-pad você é limitado a 8. As 4 direções principais, norte, sul, leste e oeste. E se você apertasse 2 lados de uma vez só, você ia nas diagonais. E beleza, por um portátil faz sentido. Mas isso faz com que o Nintendo 64, com o Mario 64, não tenha nenhuma versão definitiva. Porque a versão do Nintendo 64 não tem todo o conteúdo da versão DS. Mas a versão DS não tem os bons controles, pelo menos os controles bons pra época, que a versão do Nintendo 64 tem. E a gente acaba ficando com o Mario 64, que é um jogo que não tem uma versão definitiva. Ele tem 2 versões diferentes, e uma tem vantagem sobre a outra. E você não sabe qual você vai jogar. Eu joguei a do DS porque foi a que eu cresci jogando. Mas quem cresceu jogando a versão do 64, obviamente prefere a do 64. Isso é um problema, com toda certeza. E o Switch era o momento perfeito para você pegar e fazer uma versão perfeita do Mario 64. Que é pegar a versão DS e colocar os controles da versão 64. Ou pelo menos só melhorar os controles dela. E esse seria o 64 definitivo. Seria um 64 bonito, com modelos reformulados. Mesmo que pela tela do DS eles pareçam feios, a gente sabe que são bons modelos. Melhorar a iluminação, melhorar um pouquinho a física aqui e ali, melhorar os controles, e tá aí. Teríamos o melhor Mario 64 de todos. Mas a Nintendo não fez isso. Ela só pegou o Mario 64 quadrado, com controles meio esquisitos, exatamente na mesma proporção que ele estava no Nintendo 64 e jogou no Switch. Isso é um problema, cara, porque é uma chance perfeita de ser lançado um bom jogo. Eu teria lançado a melhor versão do jogo mais importante do Nintendo 64, né? Porque o Mario 64 e Zelda Ocarina of Time são os jogos mais importantes desse console, porque eles representam a transição das 2 maiores franquias da Nintendo do 2D para o 3D. Não apenas isso, mas o Mario 64 definiu o que um jogo 3D era. Porque ninguém sabia o que fazer com 3D.
Você vai ver o que tinha na época que saiu o 64, ou pelo menos nas semanas que se sucederam. Temos Crash Bandicoot, que funciona, mas ele é basicamente um scroller, você tá de trás e vai só andando, você não controla a tela. E temos o Bubsy. Bubsy 3D. Ninguém joga Bubsy 3D porque esse jogo é horrível. E o Mario 64 definiu o que era um bom jogo 3D, especialmente um bom jogo 3D de plataforma. E se você pega esse jogo, que é um dos jogos mais importantes da história, na comemoração dos 35 anos da franquia do jogo, e você vai relançar, e você só lança o mesmo jogo de novo, é decepcionante. E eu entendo porque as pessoas ficaram decepcionadas. Eu fiquei feliz de ter uma versão do 64 no Switch. Mas podia ter sido muito melhor. Ele já tem uma versão melhor do jogo. Era só colocar os controles certos. E tava bom. Tava o suficiente. Então, pro Mario 64, esse é o problema que a maioria das pessoas tem. O Mario Sunshine é engraçado, ele tá muito bom, já é o suficiente. Aumentar a resolução dele, devem ter corrigido a iluminação, algumas texturas. Mas o Mario Sunshine já é um jogo muito bonito, porque o GameCube é aquele console de transição. Eles estão saindo do o que é o 3D pra a gente já sabe o que é 3D. Então vamos fazer bonito, vamos melhorar como ele parece. O Mario Sunshine é um jogo muito bonito, pelo que eu vejo. Eu nunca cheguei a jogar esse jogo, mas dá pra você ver que ele já tem um trabalho melhor. Ele tem uma iluminação mais legal, a água dele parece bem bonitinha. Ele funciona bem. Era só ajeitar um pouquinho, aumentar a resolução, iluminação, aguinha, textura. Foi. Já fica um jogo melhor. O que parece que eles fizeram. Então, beleza. Mesmo que seja a ovelha negra dos Marios 3D, funciona. Então tá bom. O Sunshine passou no teste. Aí, Mario Galaxy. Mario Galaxy tá excelente. Sério. O Switch é a melhor maneira de jogar Mario Galaxy com toda certeza. Porque ninguém merece usar o Wii Remote e o Nunchuck. Tipo, eles são bons controles. Eu gostava deles, eu cresci jogando com eles. Mas eles são bem ruinzinhos, né? É bem difícil de jogar um controle daquele jeito. Então, quando você tem ali o Wii Remote e o Nunchuck, é mais difícil de jogar Mario Galaxy, mesmo que ele seja um jogo excelente. Então, agora que a gente vai estar com eles nos Joy-Cons ou no Pro Controller, que é ainda melhor, é a melhor maneira de jogar esse jogo, com certeza, cara. Com certeza. E todo mundo concorda com isso. Eles vão melhorar um pouquinho como o jogo parece, como o jogo... como você enxerga o jogo, ele vai ficar um pouco mais bonito. Vão ajeitar a resolução dele. Tá bom. Mas aí a gente pergunta, Nintendo, e cadê Mario Galaxy 2? Porque Mario Galaxy 1 é um bom jogo, mas ele não é o melhor jogo 3D do Mario. Isso é uma discussão um pouco grande, eu sei, sobre qual é o melhor Mario Galaxy, se é o 1 ou se é o 2. No geral, 1 tem melhor história, 2 é mais jogável, é mais divertido, tem melhor jogabilidade, tem melhores fases. E é verdade. Então se você coloca o Mario Galaxy 1 e não coloca o 2 na coletânea, é esquisito. Porque o primeiro Super Mario All-Stars tinha os 3 jogos principais e ainda o Lost Levels, que é um jogo que era exclusivo do Japão, como o Mario 2 no Japão, e foi relançado nessa coletânea. Isso é muito bacana. Então você pega a coletânea 3D, comemorativa dos 35 anos da franquia, e você joga os 3 principais, mas não tem o Galaxy 2, que é tipo o Mario Galaxy 1, só que melhor na jogabilidade e um pouco mais, bem mais fraco na história. É esquisito, né? E, olha, eu ainda tenho a pequena esperança de que no futuro, ou no futuro não, né? Quando esse jogo lançar, se você zerar o Mario Galaxy 1 ou zerar os 3 Marios, você completar eles, você vai liberar o Mario Galaxy 2 como um bônus, né? Como um negócio secreto pra jogar. A Nintendo não vai fazer isso. A gente sabe que eles não vão fazer isso. Mas seria legal, seria bacana, né? Não vai acontecer, mas tudo bem. E eles já trouxeram... Eles já tem um emuladorzinho de Wii rodando no Switch agora. Era tão difícil assim trazer o 2? É o mesmo controle, é a mesma coisa, é só você passar, entendeu? Era tão fácil. Por que a Nintendo não fez isso? Não sei. Aí vai ter gente que vai dizer, cara, você devia ficar agradecido por ter esses jogos no Switch. Eu deveria ficar agradecido por uma empresa multimilionária, a maior e mais importante empresa de videogame da história, lançando jogos antigos de qualquer jeito e eu ainda vou ter que pagar por isso? Cara, se eles viessem de graça como bônus no Switch Online, eu estaria chorando de alegria. Mas eu tô comprando esse jogo.
Então eu mereço um produto de qualidade. Tem gente que vai falar que, mano, os cartões do Nintendo Switch, né? Os cartuchos, não ia ter espaço pra você colocar os 4 jogos, né? Mas, cara, vamos começar. O jogo vai ter uma release que a maioria das pessoas vai pegar o digital. Porque a versão física é limitada. Os cartuchos de Switch, no momento, ocupam até 32 GB de memória, que possuem até 32 GB de memória, com um cartucho de 64 GB tendo sido planejado para ser lançado em 2020. Ele acabou sendo atrasado devido à pandemia, e por enquanto a gente não tem notícias dele. Mas ele é um negócio que vai ser lançado. E vamos dizer que esses 3 jogos ocupem os 32 GB. Eles não ocupam. Eu acho que tem 8 GB na eShop. Eu posso estar falando besteira, não lembro. Mas eles não ocupam 32 GB com toda certeza. Eles poderiam só ter aproveitado isso, que é um marco importante na história da empresa, já que Mario é o maior mascote da Nintendo, como uma oportunidade para finalmente lançar os cartuchos de 64 GB, ainda numa edição comemorativa. Olha que bacana que seria. Então, é uma boa coleção. É uma coleção excelente, eu vou comprar com toda certeza. Eu amei isso. Mas, poxa vida, Nintendo. Dava pra ter feito bem melhor, né?